Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entrar em mais um livro da Bíblia, o livro de Josué. Finalmente o povo vai entrar na Terra Prometida, liderada por este homem. E neste livro nós vamos viver histórias incríveis e ensinamentos para a vida toda. Então fica atento, porque ele é recheado de aventuras, de vitórias, de derrotas e de muito aprendizado. Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dará. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: Tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhes ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Olha, a promessa é clara. A vitória é certa. Deus está à frente de tudo. Ele está orquestrando essa vitória. Mesmo assim, ele orienta. Seja forte e corajoso. Talvez você esteja se perguntando, mas se já está tudo certo, por que precisa ser forte e corajoso? Se a vitória é garantida, por que precisa tanto esforço? É uma boa pergunta. A vitória
ela é garantida. E Deus faz isso junto com a gente. A vitória, ela não garante que não haverá dificuldade, que não haverão problemas, que não haverão pedras no meio do caminho, que não teremos que lutar, nos esforçar. O grande problema dos dias atuais é exatamente esse: não queremos o esforço, queremos somente o resultado. É o que a tecnologia nos promete, não é? Entramos no IA e temos um texto que levaríamos horas para fazer em segundos. E aí perdemos, não perdemos porque não tivemos o ganho que acontece no caminho, no esforço, no pensamento, no desenvolvimento, na análise crítica. Tudo isso nós perdemos porque pulamos o meio do caminho. E Deus já vai nos mostrando: eu estou contigo, você vai vencer. Agora levanta, seja forte, porque os obstáculos vêm e quem vai lutar na batalha é você, não sou eu. Incrível isso, não é? E aí o que é que nos garante essa vitória? O que é que nos garante essa força? A lei. Meditar na lei dia e noite. Não se desviar da lei nem para a direita nem para a esquerda. É a lei quem vai nos dar força para continuar, que vai nos dar esperança para vencer. Capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi até onde eles estavam no terraço e disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre uma muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa
terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Olha que coisa incrível. Uma mulher que vivia tão distante de Deus, tão distante da lei, tão distante da vontade do Pai, uma prostituta, totalmente rendida ao poder e à grandeza de Deus. Ali tomando uma outra posição, uma outra postura, não de omissão ou de medo, mas de coragem e de ousadia, escondendo aqueles espias até que eles pudessem voltar e garantir a vitória. Quem será esse Deus que as pessoas estão vendo através da nossa vida? Será que esse Deus que apresentamos através da nossa casa, da nossa história, também inspira pessoas que estão tão distantes dele a buscarem esse Deus, a quererem esse Deus, a decidirem mudar de vida por causa desse Deus, a crerem que tudo pode ser diferente se Deus estiver com eles? Será que temos sido essa face de Cristo por onde passamos? Se não somos, podemos ser. Creia que podemos ser. Deus quer transformar a nossa história, não porque somos bons ou porque merecemos, porque Ele é bom e através da nossa história Ele vai alcançar outras vidas. Outro ponto que me chama muita atenção aqui no capítulo 2 é que, assim como aconteceu com Moisés, Josué também manda pessoas para avaliarem a terra. Mas Moisés mandou 12, Josué foi mais esperto e mandou 2. Com 2 é mais fácil contornar situações, né? Já era garantido que a vitória iria acontecer. Mesmo assim, ele enviou 2 homens para que olhassem aquela terra. E esses homens voltaram empolgadíssimos, porque eles perceberam que aquele povo já estava derrotado, antes mesmo deles entrarem. Capítulo 3. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto,
Você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram a pés enxutos. Agora Deus abre as águas do Jordão. Essa geração que não viveu aquela experiência extraordinária ali com Moisés, agora vive essa experiência sendo guiados por Josué. Que Deus é esse? Sabe o que isso significa? Quando nós passamos o bastão, quando nós entregamos essa presença poderosa de Deus para a próxima geração, essa geração vai viver coisas tão extraordinárias quanto as que nós vivemos. O que nós não podemos fazer definitivamente é guardar as bênçãos de Deus para nós, a nossa fé somente para nós, as maravilhas que Deus faz somente para nós, e não passarmos isso com amor, com entusiasmo para as próximas gerações, para que elas vivam também sendo guiadas por esse Deus vivo, por esse Deus grande, por esse Deus do sobrenatural, por esse Deus que garante a vitória. Que coisa linda! E olha, aqui no meio daquele turbilhão de coisas, no meio de uma ansiedade, eu creio, quanto ao que aconteceria no dia seguinte, vamos invadir a terra, mais guerra, mais luta, mais sangue, mais morte. Josué dá uma orientação: santifiquem-se, santifiquem-se. É como se ele dissesse: pare, vamos agora parar, orar, trocar as nossas roupas, colocar tudo diante do Senhor, acalmar o coração, nos santificar, para que amanhã possamos viver o extraordinário de Deus. Amém?